Falando em Eles side vão- story, Alan, eu vi que ela deu um certo bafafazinho ali no Discord. Você pode nos contar a side story, assim, de orelhada, como a gente faz de... A história, como eu falei, ela se encaixa exatamente após a Batalha das 12 Casas, né? Uhum. Nesse período de tempo, assim, entre o que acontece na restauração lá que a gente vê nesse volume, né? E o finalzinho mesmo da batalha. Assim, o Mu basicamente ele é encarregado de reunir as peças das armaduras, né? Que ficaram espalhadas durante a batalha, né? Ele junta todas elas, né? E leva todo mundo lá pra Jamir, né? Lá pra reparar as armaduras, né? Aí tem um momento curioso já de cara, que é quando cada cavaleiro decide dar o seu sangue, né? Pra restaurar a armadura, né? Que é só a forma deles de se redimirem pelo que aconteceu, né? Eles não só não ajudaram, como atrapalharam, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, pra salvar a Atena, no final das contas. Então, assim, eles fizeram essa doação de sangue lá, e o Shaka, como a gente sabe, no anime, ele dá o sangue dele pra armadura de Fênix. Sim. E no mangá, o Shaka dá o sangue dele pra armadura de Andrômeda, Exato. né? Acontece isso aqui desse jeito, e a curiosidade é que o Aldebaran, na hora que ele tá junto também deles, e na hora que ele vai dar o sangue dele pra armadura do Shiryu, o mestre ancião segura ele e diz, não, deixa comigo. Então o mestre ancião pega e tá lá junto também com eles, e ele diz que vai dar o sangue dele pra armadura do Shiryu, e incube o Aldebaran de cuidar deles lá no Japão. Então, assim, a ordem que o mestre ancião dá pra ele é que ele vá para o Japão pra cuidar deles, né? E eles que cuidem lá de restaurar a armadura. Certo. Né? E aí, nessa coisa de restaurar a armadura, é que o Shaka percebe a história da corrente também, né? Que a corrente, né, não tá... E ele lembra da batalha também que aconteceu e tal. E aí o Mu resolve contar a história, né, da lenda da armadura de Andrômeda, né? E do elo que ela tem com o cavaleiro que possui a armadura de Andrômeda, né? E aí ele conta a história da lenda de Feb, né? Que é uma jovem que nos tempos mitológicos, quando Poseidon acabou com os heróis da Terra, e só sobraram os jovens, né? Que a Atena resolveu mandar fazer as armaduras para que eles pudessem lutar contra Poseidon naquela época, né? A Feb era uma jovem, ele não entra muito em detalhes, o Mu não entra muito em detalhes, né? Da história. Por conseguinte, o Aokie também não dá muito detalhe do que tudo acontece, lenda, né? gente. Tudo... Fica tudo assim. É meio hipermito, sabe? São coisas que eles ouviram falar, mas eles não sabem se de fato foi Exato, assim, claro. né? Mas pra narrativa é mostrada pra gente desse jeito. Então ele conta que a Feb era uma garota que teve uma visão de que o Poseidon iria atacar novamente, né? Certo. E que ia ser um ataque muito violento, né? Com uma torrente de água, com um dilúvio, bem dizer. E ela avisa a Atena a tempo. Então a Atena vai lá, né, na Grécia e defende a investida de Poseidon. Só que ela estava muito fraca ainda, porque ela tinha lutado já antes com ele nas batalhas anteriores. E aí acontece. Aí que a coisa começa a degringolar pra mim, né? Porque aí a Feb. A Feb, ela se coloca no lugar de Atena, né? E passa, se eu não me engano, são 3 dias. São 3 dias ou acho que são 3 dias, se eu não me engano. Ela se acorrenta, ela lembra. Olha como é mal contada assim a coisa. Ela lembra da corrente de Andrômeda, da princesa, né? Da mitologia. Ela consegue, sabe-se lá onde. Ela pega uma corrente. Ela usa a corrente para se prender e segurar o ataque das águas. Ela fica aquele tempo todinho segurando no lugar da Atena as águas. Inclusive mostra as cenas lá, né? Mostra as cenas da Atena enfrentando lá o... Sim, eu tô mostrando aqui. Né? Aí ela chegando junto e tal. Do nada, né? Acontece tudo isso, não entra em detalhes na história. Lenda, né? Lenda é assim. Pois é, e aí, depois disso, mostra que o Poseidon tinha mandado um dos generais dele, no caso o Kraken, né? Pra ir lá dar cabo, né? Sim. Da Feb. E aí eles mostram o general Kraken, que parece muito com o Isaac, né? Inclusive. Claro. Parece lá ele. Sim. E aí ele vai lá dar cabo da Feb, e ela muito já desgastada, porque inclusive ele disse que a força das águas, ela chega praticamente a arrancar a pele dela. Enfim, ela tem muito sangue, tá vendo sangue aqui na pedra muito atrás sangue, dela, isso. assim. Isso, muito sangue. Então a corrente,
absorve o sangue dela, Claro, né? E pela vontade dela, ela consegue atacar, dar um golpe certeiro e acaba com o Kraken. Olha aí, né? certo. Então, assim, tem uma coisa meio Fúria de Titãs também aí, né? Claro. Aquela coisa de filme, né? E tal. Né? Então, assim, tem essa pegada aí. Então, ela consegue ainda sobreviver pra ver o fim da batalha, de fato, contra Poseidon, que os cavaleiros se reúnem, né? São convocados. Ela não chega a usar a armadura de Andrômeda, mas a corrente que ela usava foi afixada na armadura de Andrômeda, né? E ela foi oficialmente considerada a primeira cavaleira de Andrômeda, mesmo sem ter sido. Entendeu? E ela é enterrada com uma máscara de cavaleiro, inclusive. Ela é enterrada, no funeral dela, a Athena manda fazerem uma máscara pra cobrir o rosto dela, que tava todo deformado por causa do esforço que ela teve, né? Então, assim, cobre o rosto dela com uma máscara, inclusive, né, até a própria Danda no... Caixão fechado, famoso. Né, que é uma coisa que até existe, né, na mitologia, eles fazem uma máscara mortuária e tal, então legal. Existe referência disso, né, então assim, aí o Mu fala, até engraçado que o OK coloca as palavras dele no Mu lá, dizendo que, tem muitos idiotas do santuário que acham que isso é uma ordem de Atena para que evitem a feminilidade, isso aqui. Mas ele coloca na história de que, no final das contas, tudo aquilo era uma homenagem das mulheres no futuro, que elas passaram a homenagear a Febe usando a máscara, né? E homenagear ela, né? Ele joga isso, assim, sabe? Como se fosse uma coisa que não era... do presidente lá do Aioros, como é que fica? Aí fica, né? Aí não entra nessa história, né? E é isso aí que eu não gostei, porque quando a gente começou a debater essa história da side story aí, não tava fazendo sentido. Aí quando eu li no capítulo, eu falei, isso aqui que o Aioros falou, um passando assim, a gente aceita, não tem problema nenhum. Agora, o que é maluco dessa história toda? Talvez não é nem a parte da máscara, mas é o argumento com relação à corrente. Porque assim, se não é a corrente de Andrômeda, por que essa corrente tem algum tipo de poder, sabe? Não, aí é que tá. O que essa menina tem de tão especial pra ter um poder maior do que o de Atena e ficar amarrada numa pedra 3 dias? Pois é, pelo que o Cronos fala no começo do mangá, dessa história, do volume 2, a corrente que o Shun usa na armadura, de fato, é a corrente que amarrou a princesa Andrômeda na mitologia grega. Sim. O X da questão é como a Febe, na lenda lá, conseguiu a tal dessa corrente, usou ela, né? Ela foi lá, teve acesso a essa corrente, usou pra se prender, pra segurar a água, que não faz muito sentido pra mim, né? E no final das contas, a corrente virou uma arma, né? E a Atena abriu uma exceção, a primeira exceção foi justamente ela. Esse caso, ela abriu a exceção e anexou a corrente, mandou anexarem a corrente na armadura de Andrômeda. Porque não pode ter arma, né? Tem isso. E aí depois na história até diz, e depois outros também viraram exceção. Ele diz, inclusive, que no começo nem a armadura de Libra tinha armas, entendeu? Tipo assim, todas as outras armas, as que aparecem nos personagens, chicote, os discos, enfim, as outras coisas que a gente vê depois nas outras armaduras, isso veio depois disso, né? No começo, realmente, ninguém tinha armas, né? A corrente de Andrômeda teria sido a primeira. Entendi. Então, assim, foi uma homenagem a ela. A Atena foi se rendendo ao Lóbida. Pois é. Assim, essa foi uma homenagem a ela, e aí tem toda essa história de que a corrente, ela alcançaria todo o potencial e se restauraria completamente conforme o sangue do usuário da armadura de Andrômeda. Então, assim, ela se moldaria, né, eternamente ao usuário. Ela aprenderia, né, conforme a índole do personagem, do que ele queria fazer, né? Entendi. Aí no final a história termina com. Enquanto o Mu conta essa história, ele vai vendo que tá caindo uma chuvinha, né? E aí isso já é o prenúncio da saga de Poseidon, já é do que Poseidon tá vindo aí. O mestre Céu, inclusive, manda eles todos embora, e aí diz, né, que Poseidon vai aparecer. E aí a última cena, inclusive, mostra lá, você vê o rosto do Poseidon, né, ao fundo. O Julian. Isso aí. Cara, eu não achei a história ruim, não. Eu achei que como lenda, é óbvio que assim não faz muito sentido, mas geralmente as lendas acontecem coisas absurdas, né? Então assim, como lenda, é óbvio que não faz, logicamente não tem sentido, né? Mas simbolicamente falando, eu achei bem bonito, na verdade, uma solução elegante, bonita.
É como tu falou, assim, pela questão do Afrodite. Eu pensava nessa história ser de uma forma diferente, né? Assim, eu nunca escrevi um fanfic e eu nem sou de ler fanfics pra saber o que os outros andam pensando sobre esses assuntos. Mas eu sempre imaginei que a história da Máscara seria diferente. Seria, de repente, daquela coisa meio A Princesa e o Cavaleiro, sabe? Uma coisa assim, meio de... Era uma mulher que, de repente, queria lutar e não foi permitida a ela, e ela se disfarçou e usou a máscara pra ocultar o rosto. Sabe? Eu pensava mais ou menos nesse sentido, a história. E não que era uma homenagem, sabe? Póstuma. Sim. Eu não sei, eu não gostei. E essa coisa da Corrente de Andrômeda, eu achei que era muito mais uma intenção dele de encaixar a história do filme do Fúria de Titã de alguma forma adaptando como uma lenda, né? Do que de fato fazer algum sentido. Porque, assim, tinha que ter... Não que tinha, mas assim... A armadura de Andrômeda tem a corrente, né? E ela é baseada na Princesa Andrômeda, que foi acorrentada, etc. Então, assim, qual que era a versão dessa história dentro de Saint Seiya, né? Porque tem várias lendas, né, em Saint Seiya que são baseadas no que a gente conhece, mas tem a sua própria versão dentro do mundo de Saint Seiya, né? E aí ele inventou essa daí da armadura de Andrômeda, né? Que eu, assim, não achei ruim, não. Achei uma maneira, como eu vou dizer? Uma maneira, assim, funcional e criativa de conectar o que é a lenda para a necessidade da história, que a necessidade da história qual que é? Tem armaduras baseado nela, existe todo esse panteão de guerreiros e tal. Como é que a gente faz a Athena pegar uma história e transformar isso em uma armadura, né? O que leva ela, o que motiva a Athena a colocar as correntes na armadura de Andrômeda? Pois né? mas esse tipo de coisa. Então, mas eu achei interessante. Assim, eu não sei quais foram as inspirações, eu não lembro de ter visto isso na edição de colecionador, eu acho que não tem. Mas eu não entendo quais foram as referências que levaram ele a fazer... Porque, tipo, tem umas coisas muito específicas, assim, ela passou tantos dias segurando a água. Como é que a Athena tava tão cansada e esperou 3 dias, sabe? Umas coisas que não batem pra mim Então, é que isso é muito... É dentro da... buscar sentido lógico na coisa. Aí, claro, não faz o menor sentido. Mas quando eu coloco, assim, um filtro de que é uma lenda... Entendeu? Aí eu falo, tudo bem, é uma lenda, realmente contaram pra si, não faz sentido, sabe? Podia ser uma lenda um pouco mais bem contada, sabe assim? Mas é que tem lendas que, assim, se você for parar pra pensar, cara, tem toda a simbologia e tal, mas não faz muito sentido algumas coisas acontecerem nas histórias lendárias, sabe? E por serem lendas, a gente acaba, tipo, ok, entendeu? Acho que eu sinto um pouco disso, entendeu? Se fosse uma história, assim, de fato, eu procuraria um pouco mais de lógica. Mas como é o Mu contando a história, deixa eu te contar, gente, a história, sabe? Então passa um pouco mais pra mim essas incongruências lógicas, assim, sabe? Mas essa coisa da máscara é um negócio engraçado, vocês não sabem o que faz com a máscara, né? Ele, inclusive, chega a dizer na história, pra você ver como tem alguns detalhes na história, como você falou, tem esse status de lenda, e ele dá alguns detalhes. Ele diz na lenda que a menina tem 16 anos, que a Athena, né? Não, Athena não. A Febe. 16 anos a Febe, pra ver direito. Ela percebeu o perigo graças ao seu dom, né? Que ela tinha o dom de premonição. Então ela viu e foi lá avisar a Athena. Né? E tem uma coisa também do passado de pra dar tempo, isso pra dar tempo, né? Ela fazia isso pra dar tempo pros alquimistas lá terminarem, né, as armaduras, né? Sim. Isso também tem um pouco do mistério do hipermito, né? De que tipo de seres humanos eram esses humanos do hipermito também, homens e mulheres. Porque se a gente aceitar que o hipermito é válido e é o passado e tem aquela coisa que os deuses na verdade são humanos que ascenderam, né, como deuses. Então esses humanos não eram exatamente humanos, eu e você, assim, meio panguão, assim, sabe? De repente eles eram bem mais especiais de fato, entendeu? Tem um pouco dessa régua também, que a gente não sabe exatamente como eram esses homens mitológicos. Que a impressão que dá é que eles são muito mais como eram nas próprias lendas mitológicas, né? Os homens da antiguidade viviam 500 anos, tinham um monte de história, viviam um monte de aventura. Então não sei, sabe, se tem um pouco disso também, sabe? Mas é aquela coisa, né? O povo inventa também muito. Aumenta, né? Mas não me agride, não. Não me agride essa história aí, essa side story. Agora, o que eu queria... Estão te acusando no chat de passar pano pro Jerônimo que é. Que isso, jamais passaria pano. Não, eu acho que as coisas que tu se incomodou no volume me incomodaram bem menos do que isso Entendi. aqui, entendeu? Eu acho que isso aqui, eu não sei, podia ter sido mais bem bolado, eu não gostei. Então, não como é? Do jeito que você falou, ela é bem mais solta. Bem mais com cara de lenda, bem com mais cara. Aquela coisa do Afrodite é bem específico, entendeu? É bem mundano. E esse aqui não é tão mundano, esse aqui é mais lendário. Sabe? São duas narrativas diferentes. Então eu tenho 2 pesos diferentes pra cada uma delas. Se você vai ser mundano, então eu vou te julgar no mundano.
Agora, se você vai ser lendário, eu vou te julgar no lendário, entendeu? Eu tento fazer esse negócio. Agora, tudo é lendário. Se você parar pra pensar, tudo é ficção. Não, né? claro, sim. Assim, tudo é. Mas dentro dessa ficção existe, né, uma história, existe uma lenda. Dentro do próprio universo existem suas lendas, né? É um universo com suas próprias lendas, na verdade.